Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 15 aqui do Bases Experts. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês têm muitas dúvidas, mas que é um assunto muito interessante, que é sobre estudo e trabalho no Canadá. São muitas as perguntas que a gente recebe diariamente lá no nosso Instagram e hoje então eu vim fazer um super aulão para vocês, para tirar todas as dúvidas e também para falar das oportunidades aí dentro dessa possibilidade para você que quer estudar, trabalhar e morar no Canadá. Antes de começar a aula, eu preciso contar um pouquinho para vocês por que as pessoas acabam escolhendo por essa opção de estudar e trabalhar no Canadá. O objetivo de muitas das pessoas, e pode ser o seu objetivo também, é morar de forma permanente no Canadá. Então, é ter uma experiência de vida no exterior e ficar no país de maneira aí permanente, não precisar mais depender de visto, que é, acho que é a tão sonhada, residência permanente. O que acontece, né, que a gente já trouxe esses dados aqui em outras aulas, é que em média 97 a 98% das pessoas não possuem ainda o perfil, né, necessário para emigrar para o Canadá logo de cara, direto do Brasil. Como vocês sabem, o Canadá é um país que precisa cada vez mais de pessoas qualificadas para então, né, cobrir posições e tomar posições que vão mover economia, vão gerar transformação econômica, vão também trazer inovação, tecnologia e vão fazer então contribuir para que o país continue crescendo, né? E esse profissional qualificado para o Canadá tem um certo perfil ali que você precisa preencher. Então, como vocês sabem, o Canadá é um país basicamente de língua inglesa, né? Então, algumas províncias aí são também francofônicas, que falam o francês. Então, você vai, primeiro de tudo, precisar comprovar para o governo do Canadá que você tem uma certa fluência no idioma, que você vai conseguir chegar no país para ocupar esses cargos que são altamente qualificados e que o inglês não vai ser um impeditivo. Então, o requisito número 1 para você sair do Brasil como residente permanente é então o idioma inglês, tá? Um outro requisito, então, já que o país quer trabalhadores qualificados, é você demonstrar que você tem as qualificações necessárias, tá? Então, qual que é o seu nível escolar? E lembre-se, quanto maior o seu nível escolar, maiores são as chances, então, de você ser esse trabalhador qualificado que o Canadá tanto procura. Quantos anos de experiência você tem na sua área de formação? Qual é a sua área de formação? Quantos anos de experiência você tem dentro de uma posição qualificada? Que o Canadá, então, considera os NOCs, né, que é National Occupation Classification, é como se fosse uma classificação que eles dão para cada tipo de profissão e para cada tipo de cargo. E eles então querem profissionais, em sua maioria, que tenham a experiência dentro do NOC 0, A ou B. Mas isso é um assunto onde a gente já abordou em outras aulas aqui e hoje o assunto é estudo e trabalho, que é o caminho que a maioria de vocês acabam optando, exatamente por ainda não ter esse perfil, ainda não ter essas qualificações. Vocês então querem ir para o Canadá e aí o caminho do estudo e trabalho é o caminho mais viável nesse caso. Porque você estudando e trabalhando no país, você vai conseguir aprimorar o seu inglês, ter mais contato com a cultura, ter uma adaptação mais tranquila e aí você também vai conseguir então melhorar as suas qualificações, se tornando mais atraente para o país. Então, primeiro de tudo, para a gente começar a entender sobre esse caminho do estudo e trabalho, a gente precisa entender sobre as diferenças do ensino canadense. Eu já fiz uma aula aqui que explica direitinho qual que é a diferença de uma universidade, de um college público, college privado, quando escolher cada um, mas hoje a gente vai passar de novo por essa diferença. Bom, depois que você então se forma no ensino médio, você entra para o ensino que eles chamam de pós-secundário, tá? Post-secondary, que são então o ensino que é acima do ensino médio, tá? E aí você pode então escolher dois caminhos, ou a universidade ou o college, tá?
Qual que é então a diferença entre um e entre o outro, tá? As universidades, elas são mais clássicas, né? Então os prédios são mais antigos, ela tem aquela arquitetura muito clássica, né? Daqueles prédios, daquelas formações arquitetônicas, né? E as universidades é o local onde você tem os cursos que vão te credenciar com um bacharel, com um associate degree, com um mestrado, com um doutorado, com um PhD. As universidades, elas carregam ali cursos que são mais acadêmicos, cursos voltados mais para pesquisa e cursos também que vão precisar aí que você continue na sua formação. Por exemplo, um médico, né? Ou então se você quer fazer um mestrado específico na área de pesquisa. Então aí as pessoas buscam pelas universidades. Já os colleges são prédios mais modernos, sempre estão ali passando por atualização, são focados em inovação, vão te preparar 100% para o mercado de trabalho, são muito práticos, tá? Os professores, eles estão 100% ativos no mercado de trabalho, trazendo informações e cases para a sala de aula com o que de fato acontece aí no mercado, para que você seja um profissional qualificado, para assim que você se formar, você já conseguir então ali se enquadrar no mercado de trabalho canadense, tá? Os cursos são mais voltados ali para áreas gerais, né? Então existem cursos também na área da saúde, mas são mais cursos de diploma, certificados, e tem cursos de duração aí de 8 meses até 3 anos, tá? Os colleges, eles passam por um processo no Ministério da Educação canadense bem interessante, onde para aprovar cada novo curso ou qualquer mudança no curso, precisa passar então pelo processo do Ministério da Educação. Cada college precisa comprovar para o Ministério da Educação daquela província que existe demanda efetiva para aquele curso que ele está oferecendo, tá? Então, de tempos em tempos, de 2 a 3 anos, todos os cursos passam por uma validação do Ministério e eles precisam então continuar comprovando de que existe essa demanda por esse profissional naquela província. Porque senão, de nada adianta o Canadá atrair estudantes internacionais ou aquela província específica atrair estudantes internacionais para uma profissão que naquela província não tem demanda. Para eles não tem esse sentido, porque o college vai então preparar os estudantes para entrarem direto no mercado de trabalho. De nada adianta eles formarem estudantes que depois que saírem, né, para as suas profissões, eles não vão conseguir experiência, tá? Então isso é um processo bem interessante que os colleges passam. Agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças entre os colleges públicos e os colleges privados, as instituições como um todo, tá? Sendo elas universidades ou sendo elas colleges, tá? O college é uma universidade pública, então, ela recebe dinheiro do governo, ela recebe uma espécie de apoio do governo canadense. Tem várias opções de cursos, tá? Você pode trabalhar e estudar na área química, na área da saúde, na área administrativa, na área de marketing, então são bem variados. A exigência de entrada, né, de admissão, é um pouco maior se comparado com um college privado, então vai exigir um nível maior de inglês, tem uma estrutura maior, dão direito ao PGWP, que é o visto de trabalho depois da graduação, e a certeza do visto de trabalho para o cônjuge e do visto de estudo para o filho, né, ali de 5 até o ensino médio, para que ele possa estudar numa escola pública e gratuita no Canadá. Uma coisa que vocês não podem confundir é um college, uma universidade pública, com o ensino secundário, né, o ensino primário e secundário público. Então, as crianças ali de 5, dependendo da província, 5 a 6 anos até 17 ou 18 anos, elas têm direito ao ensino público gratuito no Canadá.
Mas depois, então, desse ensino secundário, depois do ensino médio, aí elas optam pela universidade ou pelo college e esses cursos são pagos, tá? Então, apesar da instituição carregar o termo público, no caso de universidade e college, o ensino não é gratuito, tá? Ele custa. E para o estudante internacional, ele custa, inclusive, um pouco mais do que o estudante que eles consideram como doméstico, que é um estudante que já é residente permanente ou já é cidadão canadense. Quando a gente fala de instituições privadas, sejam universidades ou colleges, ela é 100% operada por uma empresa privada, então não recebe nenhum tipo de incentivo do governo do Canadá, apesar de precisar passar por toda a validação do governo canadense e do Ministério da Educação para ser uma instituição operante e ativa no Canadá, tá? Os cursos são áreas um pouco mais gerais, então em colleges privados você vai encontrar cursos mais na área de business, na área de administração, finanças, marketing e tecnologia, tá? A exigência do inglês tende a ser um pouco menor se comparado com college público. Os colleges privados também tendem a ser menores em sua estrutura, tá? Em sua maioria, os colleges privados não dão direito ao PGWP, e depois a gente vai ver as suas exceções, e não é certeza do visto de trabalho para o cônjuge e para o filho. Também vamos ver as exceções. O que acontece quanto a isso, tá? Existe uma seção no governo do Canadá que deixa ali claro quando você pode levar o cônjuge para trabalhar no Canadá quando você é um estudante internacional. E ali fica meio dúbia a interpretação de que o college público dá direito a você levar a sua família e o cônjuge ter direito ao PGWP, aliás, o cônjuge ter direito ao visto de trabalho e as crianças poderem estudar na escola, mas ele ali fala que é um benefício dado apenas para as instituições públicas. O que acontece na prática, tá, gente? Acontece que o oficial ali, na hora que ele está avaliando o seu visto, ele pode ou não conceder o visto de trabalho para o seu cônjuge e o visto de estudos para as crianças, no caso da instituição privada, no caso do college privado, tá? Então, na prática, o que a gente vem observando desde 2019, 2020 é um aumento das aprovações de visto de trabalho e de visto de estudo ali para a família dos estudantes internacionais que optam pelo college privado, tá? Então, quando a gente fala que não é certeza para o college privado, é exatamente por este fator. Na lei está escrito ali a questão de ser um benefício para um college público, mas na prática o que a gente vem vendo é um pouquinho diferente, tá? Quais então são as exceções que a gente precisa levar em conta aqui, tá? Então, instituições privadas, sejam colleges ou universidades, onde o aluno se gradua em um curso que vai te conferir o degree, ou seja, um associate degree, um bachelor, um mestrado, um MBA, um PhD, tá? Um doutorado, ou colleges privados na província de Quebec, tá? Então, essas são as exceções. Essas instituições, que mesmo que privadas, o aluno tem os mesmos benefícios que um college ou uma universidade pública, tá? Então, aqui, um associate degree, um bacharel ou um mestrado, tá? Se você é um estudante que está indo em uma universidade privada fazer um curso de associate degree, bacharel ou mestrado, você vai ter os mesmos direitos do que um college ou universidade pública. Ou se você está indo para o Quebec fazer um curso de Attestation of Studies, que é como se fosse um certificado, ou um diploma, você também vai ter o mesmo direito do que uma universidade e um college público, tá? Então, essas são as exceções que a gente leva em conta quando a gente fala de PGWP e de visto de trabalho para o cônjuge, tá? Agora, respondendo algumas perguntinhas que eu sei que vocês fazem, tá? Como estudante, eu posso trabalhar no país? Bom,
estudante internacional que mantém o status de estudante válido no país em um curso que é elegível em uma instituição que é DLI, ele tem direito a trabalhar no país. O que é uma instituição DLI? DLI quer dizer Designated Learning Institution, ou seja, é uma designação que o governo do Canadá aprova, que o governo do Canadá dá àquela instituição que está apta a receber alunos internacionais. Então, para a instituição ter essa designação, ela precisa provar e comprovar que ela possui ali uma certa estrutura para receber alunos internacionais, tá? E que os cursos que ela tem ali, então, tem demanda no mercado para esses estudantes que ela está atraindo, tá? Então, como estudante, você mantendo seu status de estudante válido no país, em um curso, então, que é elegível, né? Depois a gente vai falar dos cursos que não são elegíveis, em uma instituição DLI, você tem direito a trabalhar em qualquer lugar que desejar, pelo período que você está estudando, de maneira part-time, e eu coloquei até 40 horas semanais, mas são 20 horas semanais, tá? 40 horas semanais é full-time e 20 horas semanais é part-time, tá? Enquanto você estuda, você pode trabalhar período integral, que são as 40 horas semanais, durante as suas férias, tá? E aí você tem, então, também direito ao PGWP, que é o visto de trabalho depois da graduação, quando o curso e a instituição é elegível, como a gente falou aqui anteriormente, tá? Então, você, como estudante internacional de um curso de uma instituição elegível, mantendo aí seu status de estudante full-time, você pode trabalhar 20 horas semanais enquanto você está estudando e 40 horas semanais quando você está aí de férias. Depois da graduação, se você está em um curso em uma instituição elegível, você também tem direito ao PGWP, que é o visto de trabalho depois da graduação. Agora vamos falar quem que não pode trabalhar no país, tá? Então, aqueles que não são estudantes internacionais full-time. Então, existem cursos que os colleges oferecem que são cursos considerados part-time, tá? Esses cursos considerados part-time, você como estudante internacional, se você optar por fazer, você não vai ter direito ao trabalho, né, ao visto de trabalho, enquanto você estuda, tá? Então, nesse caso, você não tem a permissão de trabalhar as 20 horas semanais. Você também não pode trabalhar no país quando você está matriculado e estudando em um curso de idiomas, tá? Seja ele parte e requisito de um college, ou seja ele simplesmente um curso de idiomas para aprimorar o seu inglês, ou então se você não tem um visto válido, tá? Você também não pode trabalhar no país se por algum motivo seu visto expirou e você não conseguiu estender a tempo, tá? Uma dúvida também que surge bastante é se você pode levar sua família. Então, a gente já falou um pouquinho das diferenças entre college público e college privado, quais são os riscos que cada um oferece ali. Então, para as instituições públicas e privadas que entram na lista de exceção, né, no caso das instituições privadas que a gente comentou, o cônjuge você pode levar, ele vai ter direito ao visto de trabalho integral e os seus filhos vão poder estudar em escola pública dos 5, 6 aos 17, 18 anos, tá? Quando a gente fala dos 5 aos 6, 17 ou 18, é porque cada província tem uma idade escolar diferente. Então, algumas províncias, a partir dos 5 anos, o aluno já pode ir para uma escola pública, tá? Outras províncias a partir dos 6 anos. Tá? Então, antes disso, o aluno, se você quiser, né, se você quiser que seu filho estude, ele vai para uma creche ou vai ficar com uma babá, e aí isso é de forma particular, tá? Não entra junto aí do benefício de uma escola pública. Então, existem essas regrinhas aí de cada província, mas de uma maneira geral, a idade média é 5 anos, tá? E também dos 5 aos 17 ou 18, dependendo aí de cada província, tá? Então, você, como estudante internacional, você pode levar a sua família se você está indo em uma instituição pública ou se você está indo numa instituição privada que entra na lista da exceção. Quando a gente fala de instituição privada, então, lembre-se que existe aquele risco, né? Porque
se a gente olhar ali no site do governo do Canadá, apenas quem vai para a instituição pública tem o direito aí do PGWP, do direito do visto ao cônjuge, mas o que a gente vê na prática um pouquinho diferente é então uma crescente aprovação do visto de trabalho para o cônjuge e do visto de estudo para as crianças, mesmo para aqueles que optam por uma instituição privada, mesmo que ela não entre na lista de exceção, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre como que funciona a estrutura de cada college, né? Que eu acho que é importante vocês entenderem como que é o funcionamento de um college privado e o funcionamento de um college público. Bom, colleges privados, então, os valores médios dos cursos são entre 4 mil até 12 mil, tá? Os cursos, eles são considerados ali com duração em semanas. Então, a gente fala, são 52 semanas, 31 semanas, tá? Mas em sua média aí pode ter duração de 7 meses a 24 meses. Ou seja, ali vamos considerar quase 1 ano, 2 anos, tá? Os colleges privados, eles também são conhecidos como cursos de co-op, cursos de estudo e trabalho ou um career college, tá? Então, se você ouvir esses nomes do tipo, vou te oferecer aqui uma instituição de co-op, vou te oferecer um curso de estudo e trabalho, vou te oferecer um curso num career college, você então pode entender que essa pessoa está se referindo a um curso em um college privado, tá? São nomenclaturas que o mercado acaba absorvendo, tá? E que, na verdade, a gente até fez um post recentemente ali no nosso Instagram que gera muita confusão, porque as pessoas acabam atrelando o termo co-op com apenas o college privado, quando, na verdade, co-op quer dizer Cooperative Education, ou seja, é uma etapa do seu curso de que você faz junto ao mercado de trabalho. Então, é como se fosse uma cooperação entre a instituição, você e o mercado de trabalho, para você colocar em prática tudo o que você aprendeu aí durante os seus estudos, né? Toda a parte teórica é o momento de você colocar em prática. Os cursos, tanto em college privado quanto em college público, eles podem ter esse componente do co-op, tá? O que acontece, né? Por que os colleges privados estão carregando esse termo co-op? É porque o tempo de co-op em college privado tende a ser maior do que o tempo de co-op em college público, tá? Então, você tem ali colleges privados, onde você vai ter ali a oportunidade de fazer, às vezes, 5, 6, 7, até 12 meses de co-op. Co-op nada mais é do que um período de estágio mesmo, para você colocar em prática tudo o que você aprendeu, tá? E os cursos, então, em colleges privados, eles são em áreas mais gerais, como a gente comentou. Então, você vai ver cursos na área de marketing, na área de hotelaria, na área de turismo, na área de administração e, inclusive, na área de tecnologia, que é uma área de grande demanda no Canadá. Então, eu quis deixar aqui para vocês um exemplo de um curso para vocês entenderem como que funciona toda essa estrutura, tá? Esse é um curso, então, de 92 semanas, tá? Que dá aí quase 2 meses, 2 anos, aliás, tá? É um curso, então, de vendas com marketing, é um diploma de Sales and Marketing com co-op. E como é que funciona? São 40 semanas onde você vai estudar, 40 semanas de co-op, onde você vai trabalhar efetivamente de período integral, e 12 semanas de Reading Weeks, tá? Reading Weeks é como se fosse a nossa semana do saco cheio, tá? Então, os colleges, eles dão essas pausas entre as aulas para que você possa aí ter um fôlego, para que você possa, às vezes, estudar. Geralmente, os colleges, eles incluem essas semanas do saco cheio antes das suas semanas de prova mesmo, né? Daquela semana de bateria de provas, para que você possa, então, catch up com os estudos, né? Então, estudar e tudo mais e poder ali se dedicar para as tuas provas, tá?
O que é interessante aqui, né, que é uma estrutura do college privado, é que durante então essas Reading Weeks, você pode trabalhar de maneira integral, tá? Você pode trabalhar as 40 horas semanais. Então isso é legal até para o teu fôlego como estudante no seu orçamento, né? Você consegue equilibrar bem. Então, durante as 40 semanas que você está em sala de aula, você pode trabalhar 20 horas semanais. E inclusive a gente fez um post ali recentemente no nosso Instagram, onde muitos de vocês não sabiam, mas qual que é a regra do governo do Canadá, tá? Eles falam que você pode trabalhar 20 horas semanais fora do campus, ou seja, off-campus, tá? E que também você pode trabalhar algumas horas, eles não deixam claro quantas horas, dentro do campus, ou seja, dentro da sua própria instituição. Eles deixam claro que essa quantidade de horas dentro do campus, ela não pode, de maneira alguma, atrapalhar os seus estudos, tá? Então, a gente tem, sim, alunos que trabalham 20 horas fora do campus, então, numa loja, num bar, numa lanchonete, e dentro do campus, elas conseguiram, na biblioteca ou como assistentes, também trabalhar umas horinhas, tá? E aí elas conseguem equilibrar bem o orçamento aí da vida do estudante, que a gente sabe que é um pouco apertado. Então, como que funciona esse curso aqui de Sales and Marketing, tá? Cada termo aqui que eles consideram, cada módulo, digamos assim, dura 8 semanas, tá? E aí você tem os breaks aqui, tá vendo? Os breaks, então, são essas Reading Weeks que eles consideram, tá? Deixa eu ativar o laser aqui. Então, aqui, ó, essas 12 Reading Weeks estão espalhadas aqui, ó, pelos breaks, tá vendo? Então, eles consideram que o período todo são 52 semanas, que dá em torno de um ano, onde você, então, estuda 8 semanas, faz o break. Estuda 8 semanas, faz o break. Estuda 8 semanas, faz o break e assim por diante. Então, no total são 1, 2, 3, 4, 5 breaks, tá? Para ser aí espalhado no total de 12 semanas que você vai ter de break, tá? Então, cada break aqui dura em média 2 semanas e esse break aqui antes do seu co-op dura um pouquinho mais, tá? E aí lembrando que durante esse break você pode trabalhar de período integral e durante o termo aqui, né, durante o tempo que você está estudando, você pode trabalhar 20 horas off campus e o tempo que não atrapalhar os seus estudos dentro do campus, tá? Acabou então esse período aqui, você entra então no período de co-op, que é o período de estágio, que para esse curso são 40 semanas, dá um pouquinho menos que um ano, e as instituições geralmente conseguem te ajudar a fazer este co-op, tá? Então, eles possuem ali uma área de career services, ou seja, uma área específica para o mercado de trabalho, onde elas vão te ajudar a fazer um bom currículo, fazer uma boa cover letter, se preparar para a entrevista, te colocar em contato com empresas para que você consiga, de fato, colocar em prática tudo o que você aprendeu em sala de aula, tá? Então, a maioria delas, né, a maioria dessas instituições, elas garantem o seu co-op. Mas co-op é pago ou não é? Bom, 80% é remunerado, mas existe sim 20% que não é remunerado, tá? Aí o que acontece com esses estudantes que por algum motivo ali querem muito fazer o co-op, o período de estágio, em uma empresa que não está oferecendo uma remuneração legal? Elas fazem um acordo com a empresa, né? Então, vou trabalhar 20 horas semanais aqui para você, para eu cumprir o meu período de estágio, e as outras 20 horas eu vou trabalhar no mercado de trabalho para eu conseguir ali me manter, tá? Mas entra aí nesses 20% de chance de você ter o co-op remunerado ou não remunerado, tá? O co-op, em sua maioria, vai ser na sua área ali de estudo, tá? Porque você tem que colocar em prática tudo o que você aprendeu. Então, na área de vendas e marketing, você tem aí variadas possibilidades, tá? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente do
do porquê que é legal esse tipo de curso, do porquê que é importante você escolher bem uma empresa para fazer o seu co-op, tá? Porque é uma estratégia que você usa. Então, você como estudante de um college privado, você vai precisar ter uma estratégia muito clara. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E o college público, né? Como que funciona então o college público? Como o college público ele tem essa questão de ter um investimento direto do governo do Canadá, ele trabalha de uma forma diferente que o college privado, tá? O college público, então, os valores são entre 13 a 17 mil dólares canadenses, tá? Por ano, às vezes. O curso não é mais em duração em semanas, então corta aqui, não é mais em duração em semanas, é em duração em meses ou termos, né, como eles chamam. Então os cursos são de 8 meses até 36 meses, ou seja, tem cursos que têm duração de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, tá? Os cursos são nas mais variadas áreas. Então, diferente do college privado, onde você vai ter cursos mais em áreas gerais, já em college público, você vai ter uma gama variada de cursos para escolher. Então, vai ter curso na área da saúde, vai ter curso em fisioterapia, em química, em advocacia. Então, são cursos mais específicos mesmo, tá? Uma outra curiosidade é que é muito mais comum você encontrar alunos canadenses em colleges públicos do que em colleges privados, tá? Então, colleges privados, em sua maioria, vai ter ali o seu mix de nacionalidade composto por estudantes internacionais. Então, é muito mais comum você encontrar estudantes canadenses em colleges públicos, universidades públicas e universidades privadas, tá? Mas para college privado não é tão comum assim você encontrar o estudante canadense, tá? Como que funcionam as aulas, tá? Diferente ali dos colleges privados, que tem ali a sua estrutura, módulo break, um períodozão de co-op, é um pouco diferente, tá? As aulas no college público, elas são consideradas em intakes ou terms, tá? Os terms que a gente pode relacionar com o nosso semestre, ela tem duração de 4 meses. Então, o nosso semestre, né, como a própria palavra diz, 6 meses, mas para os colleges públicos, cada term dura 4 meses. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você começar suas aulas no Winter Intake, então o início é em janeiro, tá? E você vai terminar suas aulas no final de abril. Então, 4 meses. Começou sua aula no Summer Intake, você vai começar em maio e vai acabar no final de agosto. Começou sua aula no Fall Intake, você vai começar em setembro e você vai acabar em dezembro. Então, eles seguem mais ou menos ali cada estação, né? Conforme vai mudando as estações, eles vão também colocando novos intakes, tá? O college privado tem início 3, 4 vezes por ano, tá? Já o college público, os inícios são mais centralizados, então são geralmente 3 inícios, então você pode iniciar em janeiro, ou em maio, ou em setembro. O que é o mais comum? Aulas com início em janeiro e aulas com início em setembro. Em maio, são poucos os cursos e colleges que abrem, tá, para você iniciar. Existem colleges menores, por exemplo, colleges nas províncias do Atlântico, que só tem aulas iniciando em setembro. Então, se por algum motivo você perdeu o intake de setembro, você vai ter que esperar até o intake de setembro do ano que vem. Porque são, então, colleges menores, apesar de colleges públicos, mas possuem uma estrutura menor e aí eles acabam abrindo um intake por ano, tá? A grande aí vantagem de você escolher um college em uma cidade maior é que se você por algum motivo não conseguir preencher o requisito ou alguma coisa atrasar no seu projeto, se você perder o intake de janeiro, o máximo que pode acontecer é você ir para o intake de setembro. Então não tem uma diferença aí tão alarmante quanto colleges menores, tá bom? Uma outra coisa interessante de se falar. Colleges públicos, eles são mais comuns, mesmo em províncias menores.
Já os colleges privados, como eles preparam você para o mercado de trabalho e eles são em áreas mais específicas em termos de marketing, business, né? E eles precisam passar por toda uma aprovação do governo para validar aquela demanda, os colleges privados não existem em todas as províncias, em todas as cidades, tá? Então, cidades menores e províncias menores, você não vai encontrar uma gama de colleges privados como em províncias e cidades maiores. Então, quando a gente fala de colleges privados, é muito comum você encontrar em Vancouver, em Toronto e em Montreal, tá? Então, são essas 3 grandes cidades onde você tem maiores opções de colleges privados. Já colleges públicos, eles são mais espalhados e aí você encontra, assim, mais opções, mesmo em cidades menores, tá? Como que funciona o pagamento de cada instituição, tá? Eu preciso falar primeiro que não existe uma regra geral. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado em pagar a nossa faculdade a cada mês, né? Então, a gente paga mensalmente uma mensalidade. Então, chega um boleto lá e a gente paga. No Canadá é um pouquinho diferente, tá? Não existe uma regra geral entre college público e college privado, mas em sua maioria, tá? Alguns deles, então, cobram uma taxa de matrícula que pode ser de 50 até 250 dólares canadenses. Essa taxa de matrícula é para você enviar os seus documentos, tá? Então, é para eles começarem a análise dos seus documentos para entender se você é um estudante que de fato se enquadra naquela instituição. Depois disso, né, depois que eles fazerem toda essa análise, eles vão então te pedir um depósito, tá? Esse depósito, ele pode ser entre 10 até 25 a 30% do valor do primeiro ali pagamento, que é o primeiro term, tá? Então, vou dar um exemplo ali em college público. Digamos que o curso ali custe 12 mil dólares, tá? Que hoje em dia já é difícil em college público encontrar, mas vamos dizer que o ano custe ali 12 mil dólares canadenses. 12 mil dólares canadenses é o primeiro term ali, então os primeiros 4 meses você precisa pagar 7 mil dólares canadenses, tá? O depósito vai ser, então, 25% desses 7 mil dólares canadenses. Então, assim que eles avaliarem a sua documentação, eles vão te emitir como se fosse uma offer letter, uma carta de oferta, falando, olha, gostamos da sua documentação, gostamos de você como estudante, você atende os nossos requisitos, para que a gente, então, segure sua vaga e você venha a ser oficialmente nosso estudante, você precisa, então, garantir a sua vaga e pagar esse depósito. Então, você paga 25% direto para a instituição ali do valor dos 7 mil, que é o quanto você precisaria pagar. O restante você paga até 30 dias antes de iniciarem suas aulas. Então, digamos que você vai iniciar suas aulas em janeiro, a gente fez o seu processo de matrícula lá em maio, você pagou o depósito, até o dia 1 de dezembro você vai precisar pagar o restante do primeiro termo, tá? Do primeiro term ali, né? Que eles falam que são, então, a sua entrada no college. O restante você paga, então, a partir do segundo term, do segundo semestre, digamos assim. Isso em instituições públicas, tá? Quando a gente fala de instituição privada, é um pouquinho diferente, tá? Porque alguns também vão cobrar a taxa de matrícula, outros vão isentar. O depósito continua sendo presente entre 10 a 25%, mas não tem essa diferenciação entre primeiro semestre e segundo semestre, tá? Os colleges privados, como eles são um pouco mais em conta do que colleges públicos, eles vão então requerer que você pague 100% do curso antes do embarque, tá? Então, 30 dias antes de começar suas aulas, eles vão pedir que você, então, pague o valor completo do curso, tá? Que pode ser, então, entre 4 mil dólares canadenses, 10 mil dólares canadenses, tá? Mas não existe muito uma regra geral, existem alguns colleges privados que a gente consegue ter ali uma parceria legal e a gente consegue oferecer ali
um plano de pagamento diferenciado para os nossos alunos. Então, depende muito. Então, se você tiver dúvida, entre em contato com a gente, que a gente verifica aí como que cada instituição está funcionando, tá? Mas como que é o processo de uma maneira geral? Então, você paga a taxa de matrícula ou é isento, você manda seus documentos, eles vão analisar, eles aceitando você, então, eles vão te emitir uma offer letter, falando que você, então, foi pré-aceito e agora você precisa pagar o depósito. Você paga o depósito. Depois do depósito vem, então, a sua carta oficial de aceitação, Letter of Acceptance. É com essa carta que você vai aplicar para o visto, tá? A offer letter ainda não é uma carta válida, tá? Porque isso quer dizer que você foi pré-aceito, mas que você ainda não é um estudante internacional daquela instituição. É apenas com a Letter of Acceptance oficial que você vai poder, então, aplicar para o teu visto, tá? Então, é só depois do pagamento do depósito que eles emitem essa carta oficial de aceitação, que é com a qual você aplica para o teu visto. E aí, logo depois da LOA, então, vem junto a invoice para você pagar o restante do curso, dependendo aí do seu plano de pagamento, tá? Vamos falar agora sobre bolsa de estudos, tá? Que eu sei que é uma dúvida muito recorrente. O que acontece, tá? Existem bolsas de estudos, sim. Elas são raras para os estudantes internacionais canadenses e é muito concorrida, tá? A indústria, né, educacional para o Canadá é uma indústria de mais de 5 bilhões por ano de movimentação de dólares canadenses, tá? Porque eles sabem que estudantes internacionais vão para o Canadá contribuir com a economia, melhorar suas qualificações, são estudantes já altamente qualificados, né? Porque precisa ter um nível de inglês. Às vezes, para você ser admitido num college, você vai precisar de um ensino médio completo, você vai precisar, às vezes, já ter uma graduação. Então, eles sabem que os estudantes internacionais que são admitidos em um college já são estudantes altamente qualificados, tá? E eles querem cada vez mais atrair esses estudantes para se qualificarem para o mercado de trabalho canadense e ficarem no Canadá, tá? Então, as bolsas de estudo, quando elas existem, elas são muito concorridas, porque é o mundo inteiro querendo se aplicar para a bolsa de estudos, né? Então, no Canadá, existem dois tipos aí, digamos assim, de bolsa de estudo, tá? Existem as bolsas parciais, onde as universidades geralmente oferecem ali alguma isenção. Então, uma bolsa de estudos para os estudantes asiáticos, onde eu vou dar 25% de bolsa de estudos, tá? Então, não é que eles vão te dar este valor, você vai deixar de pagar 25%, tá? Nessas bolsas parciais, pensa como se fosse um desconto que eles estão oferecendo no valor do curso. Depois eu vou dar alguns exemplos práticos para você entender. Existem também as bolsas por desempenho acadêmico, tá? Essas bolsas por desempenho acadêmico, elas variam ali de college para college, de instituição para instituição, mas geralmente as bolsas de desempenho acadêmico vão requerer que você já esteja estudando e que você então demonstre que você é um estudante nota A+, tá? Então, geralmente é depois do primeiro ou segundo term ou semestre, tá? Onde você vai aplicar dentro da instituição e essas bolsas podem ser de $1.000 canadenses até $5.000 canadenses para aquele semestre, tá? Mas, de novo, são bolsas altamente concorridas porque todo mundo está tentando ali ser um estudante que vai conseguir essa bolsa de desempenho acadêmico, tá? Então, tem essas duas bolsas que são específicas, tá? Eu vou entrar agora aqui com vocês em um site que é do Edu Canada, tá? Que é aqui onde você vai conseguir ver as bolsas disponíveis, tá? Para o Brasil, então, quando a gente olha aqui, né, dentro da South America, a gente tem o Brasil. Para o Brasil, existe essa bolsa de estudos que chama Emerging Leaders in Americas Program, tá? Onde, o que você tem que fazer? Você já tem que
ser um estudante internacional matriculado na escola, tá? Então você já precisa ser matriculado nessa escola, tá? E nesse caso, é especialmente para estudantes que ainda não são residentes permanentes, tá? Então, aqui eles deixam claro o que você tem que fazer, tá? Então, você vai precisar ali ser um estudante super engajado, você vai precisar demonstrar que você está contribuindo para a economia canadense, que você está fazendo voluntariado, que você tem um nível de inglês altíssimo, né? Então aqui eles vão aqui deixar claro que você vai ter que demonstrar que você é proficiente na língua inglesa ou na língua francesa, dependendo. E aí, você vai, depois que você iniciar os seus estudos, você pode aplicar, então, para essa bolsa de estudos, essa Emerging Leaders, tá? Que é online. E aí você vai ter que, então, ter carta dos seus professores falando quão bom aluno você é. Você vai ter que deixar claro quem que vai poder ser contatado da sua escola, porque eles vão ligar pedindo referência, tá? Então, tudo isso é para essa bolsa de estudos específica, tá? Quando a gente olha aqui em International Scholarship Opportunities para aqueles que não são canadenses dentro do site do Edu Canadá, essa é a única que é disponível para os estudantes brasileiros, tá? Para os estudantes da Latin America e Caribbean, tá? Os outros são aqui para o Asian Countries, para quem então já trabalha às vezes numa instituição canadense, né? Então aqui você consegue entender as bolsas de estudo disponíveis nas instituições e como a gente pode ver, acaba não sendo aí muito frequente, tá? Mas as bolsas parciais são mais frequentes, a gente vai dar exemplos aqui para eu te mostrar. Então, um exemplo aqui é a American's Tuition, tá? Então, a American's Tuition é de uma... a gente tem duas American's Tuition, uma em uma universidade pública em Vancouver e a outra numa universidade privada, numa escola, num college privado em Quebec, tá? Então, nesse caso, o curso de Associate Degree, que é $34 mil canadenses, você tem então uma bolsa de estudos de quase $21 mil canadenses, e para 2 anos você paga $13.920, então é uma bolsa parcial, ou para fazer um MBA, né, um Master in Business, onde você vai poder se especializar em marketing, contabilidade, finanças ou liderança. É uma bolsa de mais ou menos $11.700 canadenses, onde o valor sai de 37 mil para $23.400 canadenses, tá? Já então em Montreal, esse college privado, a bolsa é de $10 mil canadenses, onde um curso de 2 anos, onde você pagaria $28 mil canadenses, você vai pagar $18 mil canadenses, tá? A gente vai entrar mais em detalhes aí desse curso quando a gente falar das possibilidades de estudo e das estratégias de cada instituição. Mas isso é para vocês verem que existem bolsas de estudos parciais e que não são bolsas de estudo pequenas, tá? $10 mil canadenses, $20 mil canadenses é sim uma bolsa de estudos muito significativa, né? $20 mil canadenses é mais de R$80 mil hoje em dia. Então, é uma bolsa parcial bem significativa, que é muito difícil de achar hoje em dia em instituições canadenses. Vamos falar rapidamente, então, de requisitos de admissão como um todo, tá? Você vai precisar, então, do seu diploma histórico escolar do ensino médio ou da sua graduação, dependendo do nível do curso que você for fazer, tá? Original e tradução juramentada.
Além disso, você vai precisar comprovar o seu nível de idioma, seja inglês ou seja francês, na sua maioria em inglês, através de uma prova de proficiência, um IELTS ou um TOEFL. Importante ressaltar que algumas instituições ainda estão aceitando o Duolingo, outras já sinalizaram que não vão mais aceitar Duolingo, tá? Então isso, durante o nosso processo, a gente vai orientar vocês, fiquem tranquilos. Além disso, algumas instituições também pedem currículo e carta de intenção, tá? Quanto ao inglês, então, como eu falei, ou é um Duolingo, que algumas então estão aceitando, outras não, ou um IELTS Academic ou um TOEFL, tá? O IELTS pode variar ali o nível de proficiência que você vai ter que demonstrar, é um IELTS 4 a um IELTS 6,5, tá? Vai depender aí do nível do curso que você for fazer e da instituição, pode ser entre um IELTS 4 ou a 6,5. Se você é um estudante que ainda não está pronto para fazer uma prova de proficiência, se você é um estudante que ainda não tem o nível, né, que você acredita ser o suficiente para passar numa prova, você pode optar pelo curso de PEFOI, tá? PEFOI, então, é o caminho, que é um curso de inglês acadêmico, que ele serve exatamente para te preparar para a sua vida como estudante internacional em um college ou uma universidade, tá? Assim que você terminar o curso do PEFOI, né, e atingir o nível que você precisa no PEFOI, ele vai te isentar de qualquer outra prova, tá? Então, na maioria das instituições, elas aceitam o PEFOI com uma escola de inglês conveniada, isso é importante. Então, não adianta você fazer qualquer curso de inglês em qualquer instituição de inglês para depois usar esse certificado na universidade ou no college que você quiser. Não. Cada college possui ali parcerias com escolas e instituições. Por quê? Para fazer esse PEFOI, a instituição de ensino, um college ou uma universidade, vai avaliar aquela escola de inglês e vai entender se aquela escola de inglês tem as qualificações necessárias e a didática necessária para preparar o aluno para, de fato, o nível que ele precisa de inglês. Então, eu não sei se vocês sabem, né? Eu trabalhei mais de um ano em um college privado em Toronto e eu era responsável pelo mercado de trabalho, né? Pelo mercado brasileiro, não só pelo mercado de trabalho, mas eu era responsável pelos alunos brasileiros, né? Então, eu fazia todo o intermédio com as agências, que eram os nossos parceiros, eu aprovava, eu fazia toda essa parte de treinamento e também ajudava os estudantes brasileiros que estavam chegando no college. E como parte também do nosso trabalho, era também ajudar o diretor acadêmico a avaliar essas instituições de inglês. Então, na época, né, a gente entrou em contato com algumas instituições de inglês e para o college é interessante ter parcerias com variadas instituições de inglês, né? Porque isso dá mais opção para o estudante internacional. Mas para isso é preciso toda uma avaliação da estrutura da escola, do plano de ensino, da didática dos professores, para garantir então que o curso de PEFOI que o nosso futuro aluno vá fazer, vai de fato preparar ele. Porque para o college não é interessante ter um aluno em sala de aula que não vai conseguir acompanhar os estudos, que vai ter dificuldade, né? Porque como um college, tá? Só para vocês saberem, todo mês o Ministério da Educação e o governo do Canadá pede um relatório de quem está estudando e de como esses alunos estão indo, tá? Então, para o college se manter também como uma instituição de ensino canadense, DLI, cadastrada, os alunos precisam sim ter todo o suporte, precisam sim ter ali um bom nível, né? Estudantes que têm um bom nível no college quer dizer que o college é muito bom, né? Então, já que a gente vai aceitar esse PEFOI, precisa sim passar por toda essa validação, tá? Então, não é qualquer college, não é qualquer curso que você vai fazer que vai valer no college, tá? Então, isso é muito importante vocês avaliarem, mas quando vocês aí optam pelos nossos serviços, né, pela nossa consultoria educacional,
todo esse trabalho a gente faz para vocês com base em toda a nossa experiência aí que a gente tem, tá? Então, o PEFO, ele entra como uma ajuda para aqueles alunos que às vezes não conseguem tirar nota no IELTS, não se sentem confortáveis em fazer uma prova. Pra vocês terem uma ideia, o IELTS, né, custa aí 200, 300 dólares canadenses. E ele não é uma prova que vai avaliar somente o seu nível de inglês. Na verdade, o IELTS, ele exige muita técnica. Pensa que é como se fosse a gente fazer o Enem, tá? Uma prova de redação no Enem, ela não só vai exigir que você tenha conhecimentos da língua portuguesa, mas ela vai exigir que você tenha um vasto vocabulário, ela vai exigir que você conheça temas variados do país, porque eles vão pedir opiniões, e além disso, existem estruturas de redação. Então, existe uma redação que vai te pedir que você contraponha 2 pontos, vai ter uma redação que vai exigir que você exponha a sua opinião. E cada tipo de redação exige uma técnica. Então, muito mais do que o seu nível de inglês, o IELTS também vai ter uma técnica por trás. Por isso que a gente tem tantos cursos preparatórios para o IELTS. O curso preparatório para o IELTS, ele não vai aprimorar o seu inglês, mas ele vai, então, fazer com que você tenha um maior vocabulário e conheça as técnicas de prova, tá? E nem todos os estudantes estão preparados para isso, e aí que entra o PEFOI, tá? Então, às vezes, é muito melhor você fazer um curso de PEFOI online agora, né, que as instituições canadenses estão oferecendo cursos online, é muito melhor que você faça uma prova, um curso de PEFOI online, que você pague 1.400 dólares para 3 meses, do que você tentar fazer 4, 5 provas de IELTS, não conseguir e aí sim ter que fazer o PEFOI, tá? Porque depois que você termina o PEFOI e alcança o nível que você precisa, você está isento de qualquer outra prova, tá? O PEFOI, em sua maioria, tem duração tem validade de 2 anos, tá? Então, mesmo que você não vá ir fazer um college no ano que vem, ou tão cedo assim, né? Se você tem aí um espectro de tempo de 2 anos, você pode sim aproveitar as promoções que as escolas de inglês estão oferecendo para os estudantes internacionais para os cursos de PEFOI online, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de estratégia, tá? Estratégia de college. Quando escolher cada college, tá? A escolha do college, ela é muito pessoal, tá, gente? Porque cada pessoa, cada família tem um objetivo diferente, tem um perfil diferente, tem um planejamento financeiro diferente, tem uma profissão diferente. Então, é muito difícil eu chegar para você e falar: escolha o college privado aqui, para você que às vezes está me assistindo, que é um médico, ou para você que está me assistindo e trabalha na área de finanças, tá? Porque vai depender, não existe uma fórmula única, não é como uma expressão canadense que eles usam muito, que não é one size fits all, ou seja, não é um par de sapato que vai servir todo mundo, tá? Então, vai depender muito da sua estratégia, vai depender muito de uma série de fatores. Por isso que a gente, na nossa consultoria educacional, a gente passa um tempo para conhecer vocês, a gente marca uma reunião com vocês online para conhecer mais o seu objetivo, conhecer como é que está seu nível de inglês, como é que está a sua preparação financeira, quando você quer ir, como que é a sua profissão, qual que é a província que você quer ir, porque tudo isso vai depender para a gente então traçar junto uma estratégia que faça sentido. Quando a gente fala de college privado, o que acontece então? Quando você vai em família, o risco acaba sendo mais alto, tá? Porque lembra que eu falei daquela regrinha, lei versus o que acontece na vida real. Então, apesar de que a gente tem visto cada vez mais aprovações de visto de trabalho para o cônjuge, ainda é um risco, tá? O custo, sem dúvida, é melhor, né? Vocês viram, existem cursos aí de 30 semanas, 50 semanas por 4 mil dólares canadenses ou 8 mil dólares canadenses por 88 semanas, né? Então, quase 2 anos de curso. Então, é um custo-benefício muito melhor. Tem um tempo maior para você fazer o co-op, e eu vou explicar por que tem esse tempo maior, por que entra nessa estratégia.
tem menor exigência de inglês, né? Então, por não ser um curso tão específico e por ser um curso considerado, digamos assim, mais no nível técnico, digamos assim, então, quando a gente fala aqui no Brasil, eu tenho um curso técnico, então vamos tentar pensar em um college privado para essa preparação do que às vezes um certificado ou um diploma mais específico, tá? Então, em um college privado, a exigência do inglês vai ser menor do que num college público ou mesmo numa universidade privada, tá? Depois da graduação, então, não tem PGWP, raras exceções que a gente comentou, então lembrando, fazendo um college privado em Quebec, não tem risco do cônjuge de ser reprovado o visto, pode levar o filho e tem PGWP depois da graduação. Universidade privada também entra nessa exceção. Cursos de associate degree, bacharel e mestrado têm direito ao PGWP. Mas cursos gerais, né, outros cursos em colleges privados não dão direito ao PGWP. Aí o que acontece depois que você gradua? Então, fui lá fazer um curso no college privado de 60 semanas, trabalhei no co-op 24 semanas e tudo mais, acabei meu curso. E agora? Vou ter que voltar para o Brasil? Então, quais são as opções? Ou você entra num novo curso, tá? Ou você consegue uma job offer, ou você se qualifica para um processo de imigração, tá? Vamos olhar ali cada um. Na verdade a job offer tinha que estar até ali primeiro. Com o teu período de co-op, que é o teu período de estágio, o que muitos alunos tentam fazer, tá? Que é uma das estratégias. Eu vou fazer um college privado, eu vou trabalhar, né? Vou fazer o co-op, vou me dedicar muito no co-op, então eu vou escolher uma empresa legal, eu vou me dedicar muito no co-op, eu vou fazer um curso, inclusive, que faça sentido com a minha profissão, não vou fazer qualquer curso. Por quê? Na empresa que eu estou fazendo co-op, o que eu vou tentar? Vou tentar com que eles me ofereçam uma job offer. Job offer é como se fosse uma carta de oferta de trabalho, tá? Que é a empresa que vai sinalizar para você e para o governo do Canadá de que ela quer você como um trabalhador permanente na empresa dela. Então, enquanto você está fazendo co-op, você está fazendo um estágio. Pensa que uma job offer é como se fosse uma efetivação do seu estágio, tá? Então, é a empresa sinalizando para você e para o governo do Canadá que ela quer te manter no país, tá? O processo de job offer é um processo completamente complementar, mas eu vou falar de uma maneira geral, sem falar das exceções, tá? A empresa, ela vai ter que comprovar para o governo do Canadá do porquê que ela quer continuar com você e quer de fato te contratar, te efetivar, tá? Ela vai ter que comprovar que não existe nenhum outro profissional capacitado. Então ela vai ter que falar assim, olha, a Marina, ela trabalhou aqui comigo quase um ano, ela desenvolveu essas e essas e essas habilidades que eu não consigo achar em nenhum outro profissional que já está aqui no Brasil. Aliás, que já está aqui no Canadá, tá? Então é um processo que ela vai ter que fazer para essa job offer. Mas é uma opção que estudantes de college privado optam, tá? É uma possibilidade. Profissionais na área de tecnologia tendem a ter um sucesso maior nessa estratégia de job offer, tá? Porque a gente sabe que a área de tecnologia está em alta demanda no Canadá. Há sim uma escassez de bons profissionais, de profissionais qualificados na área de tecnologia. Então, se você é um profissional muito incrível, especialista em alguma área de tecnologia e você for fazer um college privado, as chances são maiores de você conseguir uma job offer, tá? Digamos que você não conseguiu essa job offer, aí você vai ter que ou entrar num novo curso ou então se qualificar para o processo de imigração. Outra opção dentro de college privado, se você for com cônjuge e ele então entrar ali
no que a gente está vendo, né, de aprovação de visto de trabalho, durante o período que você está estudando e fazendo o seu co-op, o seu cônjuge, ele tem o visto de trabalho dele. Se ele conseguir 1 ano de experiência qualificada dentro do NOC 0 ao B, ele pode se qualificar para o Canadian Experience Class, que é um stream do processo federal, do programa do processo federal, que é o Express Entry. Ou então, digamos que ele se qualificou em algum processo de imigração provincial. Também isso pode existir, tá bom? Então, são essas possibilidades dentro de college privado. Quando a gente fala de college público, então, college público a gente sabe que tem custo maior, né? Então, comparado aí com college privado, o custo de um college por ano tende a ser 13, 17, 15 mil dólares canadenses. Tem também a opção de co-op. O co-op é menor, tá? O co-op geralmente tem duração de 4 meses, tem duração de 8 meses. Então, vou dar um exemplo do meu curso. Eu fiz um curso com duração de 1 ano, onde eu entrei em janeiro, aí estudei até o final de abril, de maio até agosto era o meu período de fazer co-op, só que em setembro eu voltava para as aulas, então eu não tinha muito a chance de ser contratada de maneira permanente pelo meu empregador. Mas o que aconteceu com muitos colegas da minha classe? A empresa que ele fez o co-op falou, olha, assim que você se formar, você volta que eu vou te contratar de maneira integral. Por quê? Essa empresa ela não vai precisar fazer o trabalho de job offer, né? não vai precisar te oferecer a job offer, já que você vai ter o PGWP, porque está fazendo um college público, tá? Então não existe essa barreira, entre aspas, para a empresa te oferecer uma vaga de forma permanente, já que você vai ter um visto válido no país, tá? A exigência de inglês, então, vai ser maior, porque são cursos mais especialistas, são cursos de diploma, às vezes com duração maior, são cursos de pós-graduação. Então, o meu curso, por exemplo, é um Postgraduate Certificate, ou seja, um certificado depois da graduação, que é aqui considerado no Brasil como uma pós-graduação, tá? Então, depois da graduação, você tem direito ao PGWP. E aí, nesse caso, então, você vai ter direito ao visto de trabalho pelo mesmo período do curso, tá? Você vai poder se qualificar com o processo de imigração. E o cônjuge, ele tem o visto de trabalho válido e ele pode também ter 1 ano de experiência de trabalho qualificada no NOC 0 ao B. O college público, o que acontece? Se enquanto você está fazendo o teu curso e o teu cônjuge, que é certeza que vai ter direito ao visto de trabalho, não conseguir a experiência qualificada de 1 ano, depois que você se graduou, aí você entra com o visto de trabalho para conseguir 1 ano de experiência qualificada. E aí, você estando empregada no NOC 0 ao B, o teu cônjuge estende o visto de trabalho dele para também continuar conseguindo o tempo, tá? Então, o que acontece geralmente, tá? A gente tem 2 casos aqui. A gente tem, então, pessoas que fazem cursos de 1 ano de duração, tá? Aí vai com o cônjuge. O cônjuge, às vezes, não consegue logo de cara 1 ano de experiência, né? Porque ele vai ter 12 meses certinho. Então, assim, ele tem que chegar no Canadá, já conseguir trabalhar no NOC 0 ao B para ter 1 ano de experiência. Aí o que acontece? Essa pessoa se forma, pega o PGWP, né, consegue o trabalho, o NOC qualificado, estende o visto do cônjuge. Aí, às vezes, falta 2, 3 meses para o cônjuge bater 1 ano de experiência qualificada. Aí ele bate 1 ano de experiência qualificada, pronto. Às vezes, em 1 ano e meio, 2 anos, o casal consegue se qualificar dentro do Canadian Experience Class. Ou então, eu tenho receio, né? 1 ano é muito apertado, vai que eu não consigo. Aí, então, você pode fazer um curso de 2 anos, tá? Que é o que a maioria dos consultores de imigração recomendam, inclusive, tá? Que é você fazer um curso de 2 anos
para você ter até 3 anos de PGWP e no total a sua família ter até 5 anos no país. Porque aí você fica tranquilo, né? Porque aí não tem essa pressão de, meu Deus, eu preciso logo de um trabalho qualificado e se eu não conseguir, porque a gente sabe que leva tempo e tem um processo de adaptação no país, né? O cônjuge que vai trabalhando nem sempre tem um nível de inglês mega elevado, às vezes não consegue logo de cara, né, um NOC qualificado. Então a gente sabe que existe um processo de escadinha que vai precisar ser feito e por isso que 2 anos de curso acaba sendo mais recomendado do que 1 ano de curso, tá? Então, vou dar um exemplo nosso, tá? Eu fui fazer um curso de 1 ano, né? Então meu curso era de 1 ano. O Henrique conseguiu o visto de trabalho dele. Eu me formei. O Henrique ainda não tinha 1 ano de experiência qualificada. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o PGWP, mas o Henrique também queria estudar. Então ele foi fazer um curso de pós-graduação na área de finanças. E enquanto eu estava no meu período de trabalho, abriu o Programa Provincial de Ontário, onde eu me qualificava, porque eu tinha estudado em uma escola canadense pública, em um curso de pós-graduação, eu tinha o nível de inglês necessário e eu estava empregada na minha área, estava trabalhando na área de marketing. Aí eu consegui, então, ser qualificada para o Programa de Imigração de Ontário. Então, no final do nosso 2º ano ali, a gente já pôde se qualificar para o processo de imigração. Então, isso pode também acontecer. Por isso que eu falo que quando você está no país, você acaba abrindo as portas para outros processos que às vezes você não usa como estratégia. A gente não estava pensando nessa estratégia do programa provincial, mas assim que abriu e eu vi que eu me qualificava, foi o que acabou dando certo para nós, tá? Então isso também é uma possibilidade. Vamos então de exemplos reais. Bom, colleges em Vancouver. Essa opção aqui que eu tô dando, tá? É de uma universidade privada, tá? É uma universidade privada em Vancouver que dá direito ao PGWP para você. Por quê? Entra naquela regrinha do Associate Degree e do MBA, tá? Uma coisa que eu preciso falar, que inclusive eu fiz um stories faz pouco tempo, é que é um Associate Degree of Arts. O que acontece? A gente tende a traduzir muito literal, né? Arts é arte. Então não serve para mim esse curso porque eu não quero trabalhar com arte. Mas na verdade, né, o Associate Degree of Arts é uma área da administração que ele vai te dar ali vai te ensinar um pouquinho de cada área dentro da área de administração. Então você vai aprender um pouquinho de marketing, você vai aprender um pouquinho de contabilidade, você vai aprender um pouquinho de finanças, você vai aprender liderança, você vai aprender um pouquinho de direito, você vai aprender um pouquinho de cada área de administração. Então, esse é um curso bem interessante para você entender como que funciona o mercado de trabalho canadense. É um curso de 2 anos, tá? Então, 2 anos de visto para você como estudante, para o teu cônjuge, se você for para o cônjuge, e ele dá direito a até 3 anos de PGWP, tá? É um curso que está com uma bolsa parcial, então é um curso de $34.800 para estudante internacional, onde você está com uma bolsa parcial de $20.000 canadenses. 2 anos de curso está saindo $13.920. Com a bolsa parcial, esse curso de 2 anos é como se fosse o valor de um college privado, só que você tem os benefícios do college público, tá? Então, são no total até 5 anos no país, onde você vai poder, então, se enquadrar nos programas de imigração provincial que tem em BC, que é o BC PNP, BC Pilotech, dependendo aí da sua profissão, tá? E é um curso, então, que vai te preparar para as diversas áreas que você vai poder trabalhar dentro do mercado de trabalho canadense, tá? Quando a gente fala de PGWP, então a gente lembra que
Um ano de curso vai te dar 1 ano de PGWP. 2 anos de curso vai te dar até 3 anos de PGWP, tá? Por que até 3 anos de PGWP? Não existe nada na lei do Canadá, nada no site do governo do Canadá que classifique se eles vão te dar 2 anos de PGWP ou 3 anos de PGWP. O que a gente vê acontecendo e o que alguns consultores de imigração e inclusive agentes de imigração que avaliam ali o seu visto falam? Que eles vão avaliar uma série de fatores para te dar 2 ou 3 anos de PGWP. Então eles vão avaliar: você é um estudante que trabalhou, você é um estudante que conseguiu boas notas, você é um estudante que realmente se dedicou, você é um estudante que não trabalhou mais do que deveria, porque eles conseguem saber. Então eles falam que eles analisam alguns fatores para te dar 2 anos ou 3 anos. Existe também uma carta de explicação que você vai mandar, tá? E que é legal nessa carta de explicação você contar por que você merece 3 anos, né? Então dá uma choradinha aí pro oficial de imigração do porquê que você merece 3 anos de PGWP, tá? Na maioria das vezes você consegue os 3 anos de PGWP sem problema nenhum. Uma outra opção muito legal para quem aí às vezes já tem uma pós-graduação e quer um nível ainda maior é você fazer um MBA no Canadá, tá? Esse MBA, então, é um Master of Business Administration, então é um MBA com foco em business, mas você vai poder se especializar em alguma área, seja marketing, contabilidade, finanças ou liderança, tá? Então isso é muito legal, porque é um MBA que vai te preparar com as bases de administração, mas você vai poder fazer o seu major, que eles consideram que é a sua especialização, em alguma dessas áreas, tá? Então isso é muito legal. Essa universidade em Vancouver, ela tem 98% de taxa de empregabilidade depois que você se gradua, tá? A gente tem, inclusive, estudantes que se graduaram agora e estão empregados. A gente tem uma estudante, inclusive, que está empregada como gerente em uma empresa farmacêutica, assim que ela se formou. Então, tem altas taxas de empregabilidade, tá? É um curso também de duração de 2 anos, que vai te garantir até 3 anos de PGWP, e também está com bolsa parcial, tá? Então, de 35 mil dólares canadenses, tá com uma bolsa parcial de 11.700 dólares canadenses. Então, os 2 anos de curso está saindo 23.400. Tá mais barato do que você fazer um college público de 2 anos, porque o college público você vai pagar entre 14 e 15 mil dólares o ano, vai estar saindo então 28, 29 mil dólares ao ano, até 30 mil dólares ao ano. Aqui está fazendo um MBA de 2 anos por 23.400 dólares. Então essa bolsa parcial está valendo super a pena. É uma bolsa parcial que acho que, se eu não me engano, vai até agosto, para as matrículas que vai até agosto, tá? Então entrem em contato aí com a gente, caso você tenha interesse em fazer esse curso, para não perder essa bolsa parcial e depois se arrepender, tá? Existem outras opções de college privado, então se você entendeu que a estratégia de college privado é para você, por exemplo, na área de tecnologia, a gente também tem um curso em Data Analysis em Toronto, em college privado, onde são 52 semanas, que dá mais ou menos um ano, 24 semanas de co-op, 24 semanas de trabalho integral. Era 12 mil dólares canadenses, agora está 10 mil dólares canadenses, tá? Um outro curso que é o Digital Marketing Specialist, que também é uma área que está em alta demanda no Canadá. A mesma coisa, são 51 semanas, 24 sendo só de co-op, 10.445 mil dólares canadenses. Então são cursos também que estão valendo super a pena. É um college em Toronto privado, que tem toda a área de career services, que vai te preparar, vai te colocar em contato com o empregador para que você faça esse co-op na área que você deseja e que faça sentido para a sua experiência canadense, tá? Uma outra opção super legal é um college também em Toronto. Esse curso tem tanto em Toronto quanto em Vancouver, tá? Tem alguns cursos que os colleges eles têm filiais em Toronto e em Vancouver e eles oferecem os mesmos cursos tanto em Toronto quanto em Vancouver, tá? As aulas são à noite, tá? É um diploma em Digital Marketing com foco em social media, então a gente sabe que tá super aí em tendência.
São 88 semanas de curso, que dá um pouquinho mais aí de quase 2 anos, né? Sendo 40 semanas de co-op, tá? Então são basicamente 9 meses de co-op aí por 8.550. As aulas começam às 4h30 e vão até às 8h45. Então isso é muito bom, porque isso abre oportunidade para você poder trabalhar e você não tem aquele schedule, né, aquele cronograma diário tão quebrado, tá? Então, a aula sendo à noite deixa você com o dia livre para poder fazer suas coisas, trabalhar, cuidar da casa, estudar e aí conseguir aí equilibrar o seu orçamento, tá? E a gente tem então Montreal, college privado em Montreal, que entra na exceção, né, que é na província de Quebec, entra na exceção, dão direito ao PGWP, que é curso de e-commerce e gerenciamento de negócios online. Também 2 anos de curso com até 3 anos de PGWP, com uma bolsa de estudos de 10 mil dólares canadenses. O curso está saindo então 9 mil dólares canadenses por ano, tá? Esses cursos, gente, eles, apesar de serem em Quebec, tá? Eles possuem apenas a exigência do inglês. Então, você não vai precisar saber francês para entrar nesse curso, tá? O que é legal desses cursos aqui, por eles serem em Montreal, a província de Quebec, ela tem um programa de francização, tá? Onde elas preparam os estudantes internacionais ou os imigrantes recém-chegados para se adaptarem à cultura e ao idioma local, que é o francês. Em Montreal é uma cidade ainda muito bilíngue, então tudo bem você não falar ainda muito bem o francês, tá? Então, tanto as instituições oferecem workshops e aulas de francês, quanto o próprio governo do Quebec oferece a francização para os estudantes internacionais de forma gratuita, tá? Então, você vai poder fazer aula de francês para aprender o idioma, tá? Existem também cursos com aula à noite, tá? Também começa às 4h30, vão até às 8h45. Esse curso é super legal porque são 64 semanas, então dá um ano e 4 meses, onde 60 semanas você estuda mesmo a mesma estrutura, tá? Então você faz 8 semanas, um break, 8 semanas, um break, assim por diante. Você faz 4 semanas de co-op e você tem então o mesmo período de PGWP, tá? Esse custa saindo 8.350. Ele custa 15.500 dólares canadenses, tá? Eles estão com essa promoção que deve acabar também entre julho e agosto, tá? Para estudantes internacionais. Então, é um curso que tem valido muito a pena se você tem um interesse. É um curso que exige menos do inglês se comparado com outras instituições e te dá direito ao PGWP, tá? Então, a gente fez inclusive uma aula de Quebec explicando mais da província de Quebec, explicando da francização. Então, confere aqui no canal também. Agora a gente vai falar de quanto precisa para você, então, fazer um curso no Canadá. A gente falou bastante de valores, mas quanto de fato precisa, né? Além de você pagar o valor do curso, você vai precisar comprovar o valor para o visto de estudo, tá? Então, o governo do Canadá, ele quer saber se você é independente o suficiente para pagar o seu curso e também para viver, né, para se adaptar no Canadá enquanto você está aí no seu primeiro ano de estudo, tá? Então, o governo do Canadá, para o visto de estudante, pede que você comprove um valor de custo de vida mais um valor para visto de estudo, tá? Mais um valor do curso. Então, quando você é solteiro, você precisa do valor do curso, do primeiro ano do curso, mais 10 mil dólares canadenses. Quando você vai em casal, você precisa do valor do curso, primeiro ano pelo menos do curso, mais 14 mil dólares canadenses de custo de vida. E se você tiver filhos, você então inclui mais 3 mil dólares canadenses por filho. Isso em todas as províncias, exceto Quebec, tá? Quando a gente fala de Quebec, o valor é um pouquinho mais alto. Então, quando você vai solteiro, o valor do curso mais 11 mil dólares canadenses. Quando você vai casado, 15.100 dólares canadenses mais o valor do curso. E se você tiver filhos, incluir 1.900 dólares canadenses por filho.
tá? Como funciona essa questão de visto, tá, gente? Primeiro de tudo, eu vou explicar muito rapidamente aqui para você, para falar que existem dois tipos de profissional que fazem vistos no Brasil, tá? Existe o consultor de imigração regulamentado e existe o despachante. Se a gente olhar na lei do governo do Canadá, apenas quem é um consultor de imigração regulamentado pode fazer um visto de estudante. Somente ele que passou por um treinamento, que passou por uma regulamentação, que responde ao órgão responsável do governo do Canadá, pode então fazer um visto de estudante para você, tá? Um consultor de imigração regulamentado, ele vai responder pelo seu processo de visto, ele vai avaliar a sua documentação e ele vai aplicar por você, tá? Então existe toda uma responsabilidade ética e também de trabalho que o consultor de imigração faz. Então aqui, né, na nossa empresa, a gente tem um consultor de imigração regulamentado, que é o Gustavo Freitas, que é o nosso parceiro, e que a gente indica, né, para esses casos. Mas no Brasil ficou muito conhecido o trabalho também do despachante. O despachante, ele é alguém que facilita o processo para você, né? Então ele vai organizar ali seus documentos e vai fazer a aplicação, como se fosse um despachante que a gente utiliza para tirar documento do carro, porque ele então facilita esse processo para você. Ele não passa pelo mesmo processo de regulamentação do que um consultor de imigração, ele não responde pelo teu processo. Então, se um visto de estudante que é feito com um consultor de imigração, ele é recusado, o consultor de imigração ele tem o poder ali de pedir explicações do porquê que o seu visto foi recusado e tudo mais, e ele responde por toda a documentação. Já o despachante, se o seu visto de estudante for recusado, ele vai ter que aplicar de novo, ele não tem como pedir esse recurso, tá? Então ele vai ter que ali aplicar de novo com outros documentos para ver se ele é aprovado, tá? Então é importante aí vocês entenderem esses dois e cada um opta por aquilo que acredita que está mais confortável, tá? O consultor de imigração, por ele ser um profissional regulamentado, ele tem todo estudo e toda uma responsabilidade por trás do seu processo, ele tende a ter um valor agregado a isso, tá? Mas é um valor que, se você ali pesa na balança, ele vale a pena, tá? Bom, de acordo então com o site oficial do governo do Canadá, você precisa ter, para comprovar para o governo do Canadá o valor do custo de vida mais o valor do curso, o dinheiro em conta, de 4 a 6 meses na sua conta. O dinheiro precisa estar livre ou então fácil liquidez. Então, se for um investimento, que é um investimento D+1, D+2, que é rápida liquidez, ok. Não pode ser bens imóveis, então não pode usar um carro como garantia, não pode usar uma casa como garantia. Este valor precisa estar livre de qualquer embaraço, precisa ser de rápida e fácil liquidez, tá? Você também pode usar um patrocinador, ou seja, alguém ali que é um familiar de primeiro grau, que é mais ou menos recomendado, tá? Como prova de ajuda de custo. Então você pode falar que a sua mãe ou o seu pai vai ser o seu patrocinador, seu irmão vai ser o seu patrocinador, e aí você vai precisar então comprovar que o seu patrocinador tem os recursos financeiros necessários para então ajudar você durante esse período de adaptação no Canadá, tá? O patrocinador, gente, ele é algo que cada consultor de imigração vai, né, avaliar de uma forma diferente. Então, uma família com 2, 3 filhos usar 70%, 80% do recurso de um patrocinador, talvez não vai ser tão recomendado, tá? Então, o que geralmente é recomendado é que você, como estudante internacional, tenha ali uma boa parte do valor, tá? O que também pode ser legal é você, como estudante internacional, você ter o teu valor na tua conta para comprovar e você também encaminhar o patrocinador,
tá? Então, mesmo que você tenha ali o valor para comprovar, se você tiver alguém que pode comprovar junto com você, aí para você não ter, né, nenhuma dor de cabeça com a aprovação do teu visto, tá? Você também vai precisar da prova que você foi aceito em um college ou uma universidade, que é então a LOA que a gente comentou, tá? O governo do Canadá pede tudo isso porque ele quer garantir que você terá meios para se manter no país enquanto você se adapta, enquanto você ainda está entendendo como que tudo funciona, tá? Porque apesar de você poder trabalhar e tudo mais, eles acreditam que o primeiro ano é um ano de adaptação, é um ano que ainda talvez você não fale direito a língua, que você não entenda o mercado de trabalho canadense e que talvez você não consiga angariar fundos o suficiente para se manter no país e também pagar teu curso, tá? Então, como estudante internacional, esses são os requisitos. Vamos de simulação, então, de novo, que eu sei que vocês gostam. Bom, o curso, então, de 13.920 pelos 2 anos, que tem a bolsa de estudos parcial. O primeiro ano do curso vai ser 7.920 dólares canadenses e o segundo ano, 6.000 dólares canadenses. Essa universidade privada, ela vai te pedir, então, um depósito de 3.000 dólares canadenses para você garantir a sua LOA, tá? Então, lembra que tem aquele processinho. Algumas instituições pedem matrícula, outras não. Elas vão processar seus documentos e depois disso elas vão pedir o depósito para segurar a sua vaga para então, depois que elas receberem o depósito, elas emitirem a LOA, tá? É com essa LOA que você vai aplicar para o teu visto. Depois disso, eles vão pedir que você pague o restante, né, para compor aqui os 7.920 do primeiro ano, pelo menos 30 dias antes das suas aulas iniciarem. Então, digamos que você vai começar em outubro, eles vão pedir que você pague até o primeiro ali de setembro para você garantir que você vai começar as suas aulas com o primeiro ano 100% quitado, tá? Para comprovação de vistos, o que o governo do Canadá pede? Pelo menos o primeiro ano do curso, mais o custo de vida. Então, pelo menos 7.920 dólares canadenses, mais 10.000 dólares de custo de vida se você vai sozinho, tá? Em reais, hoje, né, eu olhei ali e fiz a conversão, pelo menos 71.540 reais, tá? É o valor que ou você vai ter na sua conta ou então um patrocinador vai poder te ajudar com essa comprovação, tá? Então, esse é o valor mínimo para você ali conseguir aplicar para o teu custo, tá? Se você vê ali o segundo ano, que é 6.000 dólares canadenses, é tranquilo de você pagar, tá? O governo do Canadá ele vai pedir pelo menos o primeiro ano do curso, mas o quanto você conseguir comprovar que você tem recursos suficientes para pagar 1 ano e meio ou até 2 anos do curso, maiores ali, mais tranquilo você vai ficar com a sua aplicação do visto, tá? Quando que eu devo começar o meu projeto educacional? Né? Então, falamos de tudo isso. Quando que eu começo o meu projeto educacional? Primeiro de tudo, colleges em províncias menores, por exemplo, províncias do Atlântico, a gente considera que você precisa olhar com pelo menos 16 a 18 meses de antecedência. Como eu falei ali atrás, os colleges em províncias menores, às vezes, eles só vão ter entradas uma vez por ano. Então, em Nova Scotia, em New Brunswick, é muito comum você só ter cursos entrando em setembro. E eles não têm ainda uma estrutura o suficiente para colocar em sala de aula 40, 50 alunos, tá? E nem tem estrutura de professor ali, profissionais, para abrir muitas turmas. Então, o que eles fazem? Eles abrem as vagas e elas rapidamente vão embora, tá? Porque com a província do Atlântico sendo cada vez mais procurada, eu fiz uma aula sobre a província do Atlântico para vocês verem, os colleges ainda não estão adaptados a isso, tá? Então, as vagas, elas estão acabando muito rápido. Então,
O que antes a gente olhava para um horizonte de 1 ano para entrar num college, agora a gente precisa olhar para um horizonte maior, tá? Existem também cursos que são bem requisitados. Então, por exemplo, a área de finanças em Toronto é uma área bem requisitada. A área de marketing em Toronto é uma área bem requisitada. Então, a gente também ali pede para que você comece a olhar com 14 a 16 meses, e não semanas, meses de antecedência, tá? Então, sempre olhando um horizonte de 1 ano e meio de antecedência, para a gente garantir que você vai ter ali todo o seu processo de matrícula, o seu processo de visto feito de maneira tranquila e calma, tá? Fazer esse processo correndo nunca é o ideal, porque é uma etapa essencial, né? Quando você escolhe pelo caminho do estudo e do trabalho, o college, ele acaba sendo o que puxa o seu cronograma, né? Ele acaba sendo o que é o que driveia o resto do seu projeto. Então, escolher um bom curso, escolher um bom college e cumprir os requisitos de admissão é uma etapa muito importante do seu processo, tá? Quando a gente fala de cumprir requisitos, a etapa do inglês é muito importante, né? Então a gente sabe que não é todo mundo que já está preparado e já tem um nível intermediário ou até um nível avançado do inglês. Então talvez um Pathway seja necessário, tá? Agora, com essa opção de fazer o Pathway online, tem sido muito mais prático, porque vocês ainda do Brasil podem fazer o curso do Pathway online, que é o curso de inglês acadêmico, aulas noturnas, então vocês podem continuar com as suas rotinas, vocês podem continuar trabalhando, isso é muito bom para o orçamento e para o Projeto Canadá, e esses Pathways estão com desconto de 40%, 50% do que o curso custaria se fosse presencial no Canadá. Então, cursos presenciais de Pathway no Canadá que custariam 3.500, 4.000 dólares, estão saindo por 1.500, 1.400 dólares canadenses no período noturno, tá? Então, tem valido muito a pena, tá? Então, assim, depende do seu nível do inglês, o seu tempo ali para cumprir o requisito do inglês vai ser maior ou menor. Então, isso é muito importante a gente olhar. Então, se você está na dúvida se você vai precisar de inglês, se você está com inglês bom ou não, quanto tempo, entre em contato com a gente, principalmente se você quer ir para 2022 ou começo de 2023, agora já é o momento para você entrar em contato com a gente, tá? Nós já temos cursos em New Brunswick e em Nova Scotia zerados de vagas, tá? Já em alunos em fila de espera. Então, isso para setembro de 2022. Então, a gente está agora em julho, e se você acha aí, né, vamos entrar em julho, se você acha que você está adiantado no seu processo, dependendo do curso, não. Então, entre em contato ainda hoje, se o seu objetivo é ir para maio ou setembro de 2022 ou até janeiro de 2023, dependendo do curso do college, tá? Porque o tempo de pé foi o tempo de inglês que você vai precisar fazer para cumprir esse pré-requisito é essencial para a gente conseguir organizar um cronograma que tudo faça sentido, tá? Aí, por último, eu só queria falar um pouquinho com vocês do que é o trabalho do consultor educacional, né? Então, como vocês sabem, a gente, né, eu e o Henrique somos consultores educacionais, a gente tem a nossa empresa que é a XPWise Education. A nossa empresa nasceu em Toronto e ela agora, né, está no Brasil. Mas um consultor de educação regulamentada, a gente passa por provas, workshops e treinamentos frequentes, tá? Porque nós temos contato direto com as instituições canadenses. Então, quando o aluno está com algum ponto, quando a gente precisa resolver qualquer coisa, a gente tem o contato direto com o setor de admissions, a gente consegue entender quando não tem mais vaga, quando tem vaga, quando a gente precisa, às vezes, trabalhar em algum plano de pagamento ou alguma coisa assim, tá? Então, um consultor educacional regulamentado, ele entende todo o processo, ele vai traçar com você a estratégia de acordo com o seu perfil, com o mercado de trabalho, com o objetivo. A gente faz toda a etapa de documentação e acompanha você até você chegar no Canadá e até mais, né? A gente tem alunos que se graduaram agora, já estão no Canadá há 3 anos, a gente ainda mantém contato,
porque como a gente tem toda essa experiência de ter morado no Canadá há 3 anos, eu trabalhei em college privado, o Henrique trabalhou em banco, finanças, a gente, né, já caminha aí para 4 anos como consultores educacionais, a gente também tem muita experiência local, né? E isso acaba trazendo uma diferença muito grande para o projeto de vocês, porque a gente entende como funciona cada etapa, a gente entende como que a cabeça de um profissional de admissions, né, que está avaliando o seu documento lá no college, funciona, como cada etapa funciona, e isso é essencial para fazer um cronograma que faça sentido. Além disso, a escolha do curso é uma etapa essencial. Então, escolher um curso que faça sentido com o seu mercado de trabalho, que faça sentido com o seu perfil, que faça sentido com o seu objetivo, é o nosso trabalho também, tá? E trazer oportunidades que façam sentido, né? O Henrique, ele pega muito essa parte de orçamento, essa parte de planejamento financeiro, porque não só ele tem a pós em finanças pessoais ali em Toronto, mas ele trabalhou em banco e ele tem isso muito forte, então ele sempre vai olhar muito para esse perfil financeiro de vocês e traçar ali um processo e um projeto que faça sentido como um todo. De nada adianta, né, você escolher um curso ali que custe 20 mil dólares canadenses se você não vai ter como ser aprovado no visto. Mas também de nada adianta você optar por um curso de 4 mil dólares canadenses que não vai ali preencher o seu requisito e o seu objetivo final no país. Então, tudo isso precisa ser avaliado. A escolha da escola de inglês para fazer o PEFOI, quando começar a fazer, como fazer o pagamento. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? Acompanhar você de ponta a ponta para que seu projeto dê certo, para que você tenha aí um pouquinho menos de ansiedade, que a gente sabe que é um processo que passa por uma ansiedade muito grande, medos, angústias, então tudo isso a gente acaba passando juntos, né? Para que tudo saia da maneira mais tranquila possível, tá? E aí, por último, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, então tem aí todo o nosso contato, pode entrar em contato direto pelo nosso WhatsApp, eu vou deixar o link aqui direto na descrição do vídeo, no nosso Instagram também. Assistam as outras aulas, falamos de Ontário, falamos de Montreal, deixem suas dúvidas, eu vou abrir caixinha de perguntas para vocês tirarem as suas dúvidas, mandem mensagem no WhatsApp, mandem mensagem direto no Instagram. Essa aula foi bem completa, foi longa inclusive, porque é muita informação, tem coisa que a gente nem consegue falar aqui, porque é muito específica de cada perfil, mas espero que vocês tenham gostado, tirado bastante informação. Assistam a aula quantas vezes forem necessários, compartilhem essa aula com outras pessoas que também estão buscando esse mesmo caminho para o Canadá. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima quarta-feira.